Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de 2024. Nessa aula aqui nós vamos aprender a como fazer decoders para o Fire da Sophos. Então, apesar de a aula ser do Fire da Sophos, ela também vai ser aplicada a qualquer outro tipo de log aí que você possa ter. Então, isso daí é um aprendizado. Então, desde já aí, eu já peço aí que se inscreva no canal aí, ative o sininho, habilita todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Então, para fazer decoders e testar, eu gosto sempre de ter duas abas no azul, né? Então, a primeira aqui, eu vou abrir ela e deixar aqui na parte de testar, Rule Set Test. E a outra é a que a gente vai criar o decoder, né? Então, fica aqui em decoder e a gente vai criar. Então, antes de nós começarmos a criar, eu separei aqui alguns logs para estar fazendo os decoder, né? É lógico que o Fire tem centenas, até milhares de tipos de logs, mas eu escolhi alguns para essa aula e a gente vai trabalhar com eles. Para pegar esses logs aqui, nós fazemos o seguinte: você dá um IPA. E aí você vai ter a sua interface de comunicação. E aí você vai fazer o TCP-dump, que é o comando TCP-dump-i, o nome da sua interface, igual tá aqui, ETH0, se a sua for NS, outro nome, coloca ela. 514 aqui é a porta de syslog, né? Você tem que já ter configurado o azul para receber syslog, essas coisas. Se você precisar configurar, tem aula aí no canal. E aí você dá um Enter. Na hora que você der um Enter, se o Fire estiver enviando corretamente, vai começar a chegar um monte de log aqui para você. Então, foi isso que eu fiz. E aí tava chegando esses logs aqui. Então, agora, com os logs capturados, aí o que eu fazia? Eu deixava o TCP dump rodando, por exemplo, e entrava na interface web. Porque eu quero saber toda vez que alguém loga na console do Fire, eu quero saber e receber uma notificação, gerar um evento de alerta no azul. Então eu fui lá, loguei, aí ele gerou o log, fui lá, capturei. Depois eu fiz o quê? Vários tipos de manipulação de regras. Eu fui lá na regra do Fire, criei uma regra nova. Depois eu fui lá e alterei uma regra já existente. Depois eu fui lá e deletei uma regra. Depois eu fui lá e desabilitei. Depois eu habilitei novamente. Depois eu atualizei uma regra. Então, eu fui separando. Aí eu deixava lá o TCP dump rodando, ia lá, executava o comando no Fire e aguardava chegar o log. Depois eu fiz o que? Eu peguei um de logar na VPN. Fui lá no client, loguei na VPN, peguei qual que era o tipo de log que ele gerava. Então, ele foi lá e gerou para mim, porque eu quero criar um log e venha estar mostrando as pessoas que estão logando na VPN. Depois disso, eu peguei uns outros logs aleatórios aqui, só para demonstrar. Então aqui já são logs diversos aí que dá no Fire de conexão, de permissão de conexão, essas coisas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando você começa a criar um decoder é você pegar o log que você capturou e testar no azul se ele funciona. Se ele já tem decoders pré-configurado nele que vá funcionar. Então você coloca o log e dá um teste. Como você pode ver aqui, ele fala que não teve nenhum tipo de decoder encontrado na fase 2. Então nós vamos começar a fazer isso. Aí ele pegou o log completo, mas não conseguiu identificar nada. Então agora nós vamos começar a criar esses decoders do azul. Então, na segunda aba aqui, a gente vai clicar aqui, ó, adicionar o novo decoder.
Então, deixa eu só voltar uma tela antes. Aqui tem um padrão que eles criam. Eles criam uma numeração e um nome de decoder aqui. Então, se a gente for lá para o último, página 12 aqui, o último foi o 580. Então, eu vou criar um número 1000, uma sequência, tá? Depois vou colocar o nome do decoder, igual aqui, Sophos Fire Decoder. Ele já tem um dele, só que ele não funciona, porque esse daqui, quando ele foi gerado esse decoder do Sophos aqui, ele é muito antigo, ele é feito para a versão Legacy. Então, se você tiver um Fire da Sophos, se você habilitar para ele enviar os logs, só que na versão Legacy, vai dar certo com esse decoder que tem no azul, mas na versão nova syslog, ela teve alterações no formato do log. Então, eu consigo até te mostrar isso. Antigamente aqui ele tem um exemplo, ó. Device, depois o time, depois tem time zone, device name. Aqui não tem time zone, tá vendo? Ó? Ele é diferente a estrutura do file, do log, por isso que não deu certo. Então aqui vamos criar então. Então eu vou criar aqui um nome para ele. Eu vou colocar 1000 underline Sophos Fire. Vou colocar aqui decoder. Então já fiz diferente daquele lá. Sophos Fire Decoder. Então aqui ele já pode começar a escrever. Então, para escrever, nós temos que começar fazendo o nome desse decoder. Então, decoder name igual, abre duas aspas, e vamos colocar aqui, Sophos, tracinho, file, tracinho, decoder. Então, esse é o nome do nosso decoder. E agora que a gente criou o nome, a gente vai fechar aqui. Não pode esquecer, senão ele fica dando esse alerta de erro. Então, feito. E aí a gente tem que fazer o quê? Um pré-match, que a gente tem que fazer uma diferenciação desse decoder para outros decoders. E esse pré-match, vamos abrir ele aqui, fechar e vamos colocar aqui pré-match e vamos fechar o pré-match. Pronto. E agora a gente tem que criar o pré-match aqui. Então, para fazer isso, nós temos que usar o a expressão regular correta para identificar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e tem que identificar o que sempre está acontecendo, que é constante nesse log e não deixa de se repetir. Então, como você pode ver, sempre ele começa com device name, depois o timestamp, depois device mode. Então você pode ver que todos eles nunca mudam, até o serial ID, log ID, tem bastantes. Tem vez que você vai ter que fazer vários itens para que ele venha diferenciar. Tem vez um só é o suficiente para diferenciar. Então nós vamos fazer com dois aqui. Vamos pegar o device name e vamos pegar o timestamp. Então o que eu gosto de fazer na hora de criar isso daqui? Eu gosto de abrir o site de regex, se você não tiver acostumado, se chama regex 101. Você pode usar ele. Então você pega um log que você queira fazer o decoder, coloca aqui e aqui em cima você vai criar as expressões regulares. Ou você pode ir direto, e eu vou deixar aqui na documentação o sregex, o azul. A documentação aqui. Eu não vou explicar isso daqui porque já tem aula explicando isso, mas existe esse documento aqui que explica todas as expressões regulares que são suportadas pelo azul e a gente vai usar elas aqui nesse momento aqui. Então,
Depois eu deixo na descrição do vídeo esse link aqui para que você possa ler e aprender sobre expressões regulares. Então, no caso aqui, nós vamos estar fazendo o device aqui. Device underline name igual. Aí vem a expressão regular. Você vai, até aqui eu estou fazendo exatamente idêntico, né? Estou reescrevendo. Só que aqui dentro pode ser que mude, a data pode ser que mude e o modelo também pode ser que mude, entre outras coisas. Então, o que é fixo é o nome, o timestamp aqui sempre vai ter, device model, isso daqui é fixo. Então aqui dentro, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, se eu colocar aqui um barra W, ele vai pegar apenas um caractere de palavra. Agora, se eu colocar um mais aqui, ele já preencheu os três. Então, mais ele vai ficar infinito até que o próximo caractere seja diferente de letras. Então, ele já chegou aqui. Aí eu vou lá e fecho. Aí ele tem o quê? Um espaço. O espaço é barra S. E só para não ficar vago, tá aqui, tá a tabelinha. Ó, W é de A a Z, de A a Z minúsculo, de 0 a 9. Só que ele não aceita igual lá que era os aspas. Aí o espaço que eu vou colocar agora, ele só aceita caractere de espaço. Então eu estou fazendo bem exato. Então ele foi lá, eu poderia vir aqui e dar um espaço? Poderia, ele também entendeu. Só que eu quero ser bem específico. Espaço. Aí novamente, time stamp igual, abre. E agora tem o quê? Tem vários dígitos. Eu poderia fazer D, que é o ano, ou para facilitar para mim, um D mais. Ele já vai pegar os 4 dígitos. Aí o tracinho eu vou colocar literal, tracinho. E aí, agora eu vou também fazer literal, DD. Não vou colocar para ele pegar mais do que um D. Que vai que existe um log que tenha mais. Então, estou fazendo aqui literal. Aí agora tem dois dígitos e uma letra. Então, eu vou fazer de novo literal. Barra D e barra W. Depois barra D, dois pontos, literal, barra D, dois pontos, barra D, tracinho. Aí vou colocar um D, barra D, mais. Então, perfeito. E fecho as aspas duplas. Então, para mim, esse prematch é o suficiente. Então, agora que eu criei ele, eu vou copiar. Eu vou lá no meu azul e vou colocar o prematch. Só que eu quero fazer aqui ainda forçar que ele seja no início. Então eu vou colocar aqui um acento circunflexo, que é o que está aqui para especificar o início do texto. Então, se der esse match no fim, ele não vai reconhecer. Se eu quisesse que ele fosse no fim, eu colocaria um cifrão no início. Então, eu quero que seja no início, por quê? Porque todos os meus logs no início começam assim. Então, perfeito. Eu fiz meu primeiro pré-match. Vou salvar. E ele fala que só vai ter feito essas mudanças se reiniciar o manager. Então, vamos reiniciar. E pega a pipoca aí. Esse vídeo vai longe, hein? Esse vídeo vai ser grande, porque vai ser bastante decoder aí, mas vai te ajudar muito a ter noção e entender como que funciona. Agora nós vamos lá na outra aba. Presta atenção que na fase 2 ele falava que não tinha nenhum decoder que desse match com aquela expressão de log aqui de cima. Agora a gente vai dar um teste. E agora ele pegou, ele entendeu que existe sim um decoder que deu match, que se chama Sophos Fire Decoder. Porém,
ele não capturou nenhum campo, ele só falou, ó, existe um log aí e eu tenho um decoder aqui que, pelo menos com esse início aqui, para mim tá ok aqui para mim. Então, perfeito. Você conseguiu fazer a primeira parte, que é o início. E essa é a parte mais chata. Em vez para você conseguir fazer o início, é um trabalhão. Esse log em si não, mas tem outros aí que você tem que fazer várias e várias tentativas até achar uma que bata perfeitamente aí e que não dê match com outros, né? Porque o azul tem uma base grande. Já passei por casos de eu ter que, por exemplo, no meu ambiente, o log era idêntico com o log do Symantec. Eu tive que deletar o da base do azul do Symantec ou ignorar ele, mandar ignorar aquele decoder em específico para poder fazer o meu, porque tentei de todos os jeitos, sempre batia com eles. Era o mesmo padrão de log, então pode acontecer isso com você. E agora, só para deixar mais bonitinho aqui, o, a parte do decoder ele é feito em XML. Então, eu gosto de ter um padrão e deixar bem certinho os espaços. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer decoder aqui no Notepad++. Por quê? Eu venho aqui, coloco a linguagem que eu quero usar, que é XML. Agora vamos lá, vamos copiar isso daqui. E aí ele fica coloridinho, você consegue fazer aqui fechar, agrupar, desagrupar e ele fica colorido. Então vamos fazer. Então agora que a gente já fez o primeiro, a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer o o apontamento, porque esse daqui é o decoder pai. E a gente vai fazer agora um decoder filho que vai falar, ó, eu sou parente daquele outro decoder. Então vamos copiar isso daqui, igual, para facilitar. Agora já não vai ter mais o premet aqui, mas eu vou usar ele aqui, que eu vou colocar aqui, parent. Ele é parent do outro decoder. Que decoder? O principal. Então ele tem um nome aqui. Então esse daqui, ele é filho desse daqui. E aqui que eu coloquei decoder, já pode colocar fields. Vai ser o nome dele vai ser os campos do Firesophos. Então esse é o nome do decoder pai e esse é o filho e ele tem o nome de fields. Então vamos lá. Então agora que ele já fez a parte de se comunicar com o pai, agora a gente vai fazer o que? A parte do regex. E o regex é para quê? Ele vai pegar, opa, escrevi regex. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a localização dos dados e capturar essa informação. Então, a gente fez no de cima e ele foi lá e distinguiu aquele log dos outros logs. Só que eu não capturei esse dado, agora eu vou querer capturar esse dado. Então eu vou fazer a mesma coisa que estava aqui em cima. Eu vou copiar, porém agora eu vou pegar os dados deles e guardar. E para guardar, tem que usar a opção Order. Então, abri, fechei o Order. E aqui dentro eu vou colocar o campo como que eu quero. Então, primeiramente, eu quero pegar o que ele capturou daqui. Então, se eu quero capturar tudo que ele pegou de letras, eu tenho que colocar ele entre parênteses, o que eu quero que ele captura. O timestamp, ele começou aqui a data e terminou aqui no fim. Então, eu agora já tenho os dois campos que eu peguei. Device, atribuí ele como se fosse uma variável. E aqui o timestamp também, como se fosse uma variável. Então, tudo que estava aqui, que ele está pegando na expressão regular, eu vou atribuir nesse parente que seria a variável e vou jogar ela aqui embaixo. Então,
o que está aqui no W, o que eu quero fazer? Eu vou criar um campo novo. Quando você entrar lá no azul, no Security Events, vamos rapidamente aqui só, deixa eu duplicar essa página aqui. Então, quando você vem aqui no Security Events, você tem esse monte de campos aqui. Cada um desses daqui, você pode criar lá um específico e ele vai aparecer daqui do jeito que você escrever lá no order, tá? Então, deixa essa telinha se eu precisar. Então, vamos lá. Então, opa, aqui não. Vou voltar aqui. Então, order, eu vou querer colocar o mesmo nome. Então, device name vai ser device name. Aí tem mais de um campo que eu quero? Sim, vírgula. Aí você coloca o novo nome. O timestamp, ele já existe um campo já do azul que se chama timestamp. Como você pode ver aqui, todo log tem um timestamp. Então eu não quero fazer timestamp aqui. Vou fazer o quê? Time underline file. Então ele vai jogar o tempo dentro dessa nova expressão aqui de time underline file. Você faz do jeito que você achar melhor. Então agora eu fiz. Então o que a gente vai fazer? Vamos testar. Vamos catar, vamos lá no nosso decoder, vamos colar aqui, salvar e reiniciar. E vamos ver se ele vai capturar os dados que eu falei e jogar nesse campo, device name e time file. E aí, tá gostando da aula? Não deixa aí de soltar o joinha aí e se inscrever e curtir, hein? Porque dá trabalho fazer essas aulas, hein? E agora vamos testar. Ó, perfeito. Agora, além de ele dar match no decoder que a gente criou, em device name ele capturou o início do log aqui. E no time file ele pegou todo o tempo aqui, ó, perfeitamente. Estava no log. Então, mais um item que funcionou perfeito. E agora, diferente da outra aula que eu tenho aqui no canal que eu ensinei, eu fiz uns decoders literal, que ele foi fazendo o quê? Pegava o log inteirinho e ia decodificando. E dessa vez eu vou fazer o jeito que eu acho que é mais profissional. Porque ele vai vasculhar o log em si aqui inteiro e vai capturar os itens dele. Então eu vou fazer um específico só para pegar o device model, um só para device serial, um só para log ID, um só para log type e etc. No outra aula eu fiz um decoder que ele já vem pegando tudo isso daqui de uma vez só em sequência. Eu prefiro para ficar organizado e fácil até de você localizar e editar dessa forma que a gente vai fazer aqui, que aí fica mais organizado e dá para se documentar e tem casos aí que vai de conta, aparece source IP assim. Aí tem vez o outro tá escrito source de escrito mesmo assim, source IP. Aí você consegue ir lá no campo e juntar, fazer um ou se for assim com a sigla, ou se for assim por extenso, e ele vai lá e você coloca e aí ele vai ser compatível com os dois tipos. Eu vou mostrar também isso daí porque acontece. Então, dessa forma vai ficar bem melhor. Então, vamos pro próximo. Então, como a gente já fez, agora fica mais fácil, que agora vai ser meio que copia e cola, só mudando o que você precisa. Então, continua sendo campus, vai ser um decoder parent, que ele pertence a esse daqui, para ele dar esse primeiro pré-match. E agora, o que eu quero? Qual que é o próximo campo aqui do log? Device model. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Copiar aqui. E colar aqui. Então, device model tem letras e caracteres? Sim. Então, o W aqui é o suficiente. Perfeito. E agora, vamos tirar essa parte aqui, que não precisa. E como que vai ser o nome do campo que ele vai atribuir o resultado disso? Então,
Eu quero colocar device model também. Pra mim tá ótimo desse jeito. Então agora ele vai capturar isso daqui e colar. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Lá no azul. É trabalhoso, tem que fazer um a um, mas é para entender e pegar o jeito. Depois você segue, quer fazer tudo, depois testar. Eu prefiro fazer passo a passo, porque se der um erro, eu sei que é naquele lá que eu estou trabalhando e deu erro. Agora, se eu faço muitos e depois eu faço testando, aí fica mais difícil de visualizar o que errou. Então, deixa ele reiniciando. E agora ele tem que pegar também o device model. Perfeito. Testar. Perfeito. Pegou aqui o device model XG310. Então, perfeito. Então agora a gente vai fazer de todo mundo aqui. A gente vai pegar um por um desses itens aqui. É lógico que isso daqui eu estou dando um exemplo. Mas se para você não tem motivos para você pegar essa informação, essa outra, etc., você só faz dos campos que você acha importante. Se acha que importante é só o nome do usuário e IP, ótimo. Mas se achar que todos os campos são necessários, você também cria. Então aí vai da sua escolha o que você acha. Tem log que tem muita informação que não tem nem pé nem cabeça para colocar. Por exemplo, esses grandes aqui, tem vez você olha aqui, tem itens que enviou 7 pacotes. Poxa, para mim não tem importância se isso são 7, 8, 10. Ah, deu falso aqui, tem campos qualificação novo. Não, a ocorrência desse log uma vez, de vez para você, não tem por que você ter essas informações, então você não pega. Mas se você precisa, você documenta, porque sem isso você não vai conseguir fazer filtro nem fazer regras para que dê um match naquele tipo de campo, você vai gerar a regra. Então, se você não capturar o dado, você não consegue manipular esse dado. Então, sempre é importante isso. Então, vamos lá. Então, eu já peguei o device model. O próximo item aqui vai ser o serial. Então, vamos lá. Então, a mesma coisa daqui. Vou colar. Vou pegar aqui o nome do campo. E aí eu vou colar aqui. Ah, ó, cortei. E vou colocar também. Quero que seja assim. Vou só dar um exemplo sem, porque eu posso fazer. Não precisa ser idêntico aqui, não. Vou colocar device serial. Aí você vai ver que ele vai criar o campo assim. Então, já fiz. O campo aqui só tem letras e números, então o barra W já é o suficiente. Então, vamos lá para o azul. Mais um teste aí. Salvar e reiniciar. Enquanto ele está reiniciando, vamos ver. O próximo é o log ID. Vamos fazer o log ID. Log ID é só números. Então, vamos pegar aqui e vamos mudar. Se é só número que tem no log ID, em vez de ser W, vai ser um D. Eu vou colocar aqui log ID. Então, voltando para cá, se a gente vier aí testar, temos que pegar mais um campo. Perfeito. Pegamos mais um campo agora que é o serial. Agora a gente tem que pegar o log ID. Aqui. Save. A única coisa ruim é isso, que sempre que altera tem que reiniciar e acaba dando um trabalho. Mas agora que vocês já estão entendendo a sequência, eu vou fazer vários aqui e nós vamos e reinicia só uma vez e já faz o teste.
E pegou aqui o log ID perfeitamente. Então, perfeito. Próximo agora é log type, log components, log subtype. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só pausar, vou criar todos esses daqui, só para não ficar muito longo, só para terminar esse primeiro decoder, depois a gente vai para os próximos, tá? Pronto, terminei aqui de fazer todos, para vocês foram no segundo, para mim demorou um pouquinho. Então aqui eu fiz aqui o status, log subtype, log components, log type, separado no log ID. Aí nesse log aqui, tinha log version 1. Para mim, eu achei que é um campo que para mim não é importante. Então eu não fiz dele, entendeu? Porque para mim é uma besteira aquela informação. Então, vamos copiar. Já vamos lá no azul, colar todos, salvar, iniciar e vamos testar. Perfeito. Trouxe aqui o name, device serial, log type, log ID, log subtype, log type, mensagem, severity, IP, status success, a hora do fire e username. Então, só para eu passar aqui e mostrar para entender, nos devices aqui só foi o W, aqui no log ID só digital W. Aqui eu já aproveitei e fiz, que eu vou mostrar para vocês, que é a opção de ou. Por quê? Porque tem vezes que aparece o log componente igual a tal, e tem vezes que aparece log componente igual e tem mais informações aqui diferente, que não é só letras e números, tem vezes tem espaço. Então eu fui e fiz esse daqui, que daqui é para capturar tudo. Então eu fiz um ou aqui, o pipe aqui significa ou. Então, para caso tenha log componente ou log componente que tenha mais coisas, ele funcionar. Então tem vezes que você vai precisar ajustar, porque em determinados logs fica diferente, tem coisas diferentes dentro da informação dele lá. Então tem vezes ele não mantém mesmo o mesmo tipo de caractere para o mesmo tipo de item. Então, aqui tem dois tipos para log componente que uma hora tem letras e números e tem hora que tem espaço. Então, eu fiz um com tudo. E aqui o source IP que eu fiz, literal, três números, né? Que é um IP, até três números, até três números, até três números, até três números. E aqui na mensagem eu também usei o barra ponto mais. Por quê? Porque a mensagem em vez ela é muito grande, como você pode ver aqui, ó, a mensagem ela tem letras, espaço, caracteres especiais, ponto. Então, para ele pegar tudo isso daqui, eu tive que fazer esse dali que ele pega qualquer coisa, tá? Então, só para mostrar aqui, esse daqui, ó, NFIN. Aí tem NFIN, exceto espaço. Então, como o meu tem espaço, não casava com esse. Aí agora completou e ele funcionou. E agora o interessante é que você vai fazendo um, vai funcionando para os outros. Então agora a gente vai testar esse daqui. Vamos ver se esse vai funcionar tão certo quanto o primeiro que a gente fez. Como a gente não fez literal, então esse é o bom de você não fazer literal. Ele vai funcionar para vários. Ele vai procurar o campo e se ele achar, ele vai trazer as informações. Se você faz ele literal, como o outro log mudou a estrutura, não é igual. Como você pode ver aqui, aqui tem um as by, aqui não tem nada disso. Ele é igual até aqui. Depois daqui ele muda. Então, se eu tivesse feito literal para aqui, eu teria que refazer tudo de novo para funcionar esse log. Agora, como
source IP eu fiz separado, o nome do usuário separado, log, etc. Então ele vai pegar sempre da maneira correta aí, e aí facilita. Então vamos ver o que que ele pegou. Ele pegou o nome, pegou a data, pegou o dispositivo aqui, pegou. O que ele pegou? E a mensagem no final aqui. Para o rule teste foi adicionado. Ele foi lá, pegou, o teste foi adicionado, ó, perfeitamente. Então, como eu fiz separado o campo mensagem aqui, eu fiz um jeito que ele lê qualquer tipo de mensagem. Então, no segundo evento aqui já está perfeito. Porém, na hora de nós fazermos as regras, a gente vai diferenciar essa regra, ou desculpa, essa regra aqui que é logou no webadmin, vai ser diferente dessa daqui, que é uma alteração de Firewall, foi adicionada. Então, perfeito. Então, se eu catar isso daqui, e agora que eu vi aqui que são todos os mesmos campos, tanto nesse quanto nesse, o meu serviço está perfeito, ó, funcionando corretamente com todos os campos. Então, nesses daqui, nada mudou. Vamos pegar esse, ó, que tem uns caracteres diferentes. Vamos testar para ver se vai dar certo. Ó, pegou certinho. Pegou esses caracteres de maior aqui. Ele deu, funcionou corretamente. Agora, se a gente vir nesse daqui, você pode ver que tem coisas a mais aqui, ó. Tem source country, tem aqui autenticação, mecanismo de autenticação AD, client use, então tem campos que ali não tem. Então, se eu vim aqui agora e testar, opa, ele capturou todos aqueles que eram iguais que tinha no outro. E agora a gente vai ver os que são diferentes. Então, vamos criar agora daqueles que são diferentes. Então, vamos voltar lá para o código. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar, copia de novo, mais um, cola aqui e vamos lá para o log. O que que tem diferente aqui? O cliente usado. Eu acho que esse campo é bom, que tem vez o seu cliente de autenticação tem SSL VPN, tem IPsec, então é um dado que para mim é relevante para saber se logou com IPsec, com SSL VPN, etc. Então vamos fazer desse campo aqui. Então, cliente usado. Então, vou colocar o mesmo. E aqui, como ele tá só letras, para mim é o suficiente aqui o W. Então ele vai fazer o W para ele capturar todas as informações. A outra coisa que eu quero ver aqui. Como que ele se autenticou aqui? Pelo AD, por radius? Não sei. Então, para mim também é mais um campo relevante. Vou fazer ele aqui. Eu copiei. Aí ia perder da memória aqui o que eu copiei. Tem letra também. Para mim, o W já é suficiente aqui para fazer. E agora, que mais de diferente aqui é o, o país, né, de origem aqui, source country. Então, para mim também é uma informação relevante. Vai que minha empresa é do Brasil, alguém dos Estados Unidos loga. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, vamos lá. Fazer aqui. Perfeito. Agora vamos copiar tudo. Vamos lá no azul. Salvar. E vamos reiniciar aqui uma vez só para não ficar reiniciando várias vezes. E vamos ver se funcionou perfeitamente. Falei que precisava pegar uma pipoca e a aula já tem 40 minutos aí. Grande, mas que traz bastante informação importante.
Então aí, ó, pegou perfeito. Pegou lá qual que era o país. Vamos ver o componente do AD, cadê? Aqui, mecanismo de autenticação AD. E o outro que a gente fez foi o client usado. Cadê? Aqui, outro cego. Client usado SSL VPN. Então, mais um que ficou certo. Então, a gente já conseguiu fazer o logon da VPN, já funcionou para todos esses daqui de manipulação de regra, já fez para logon de interface. E aí, pegar esse daqui que é diferente aqui. E vamos ver o que ele vai acontecer. Então, aqui ele deu match em várias informações e muitas delas aqui não tinha, com ID, HB status, app resolve, app isCloud, qualifier. Então, eu deixei esses últimos aqui só para mostrar. Então, se aqui tiver informações também que se precisa, é só continuar. O decoder aqui pode ter milhares e milhares de campos aqui. E uma vez você criando certinho, fica perfeito. Agora, quer ver? Só pegar esse campo aqui para mostrar para vocês. Aqui foi onde que eu te falei que tem vezes você vai precisar fazer ajuste. Porque aqui, ó, log componente só vinha GUI, que era 3 letras. Porém, em outro log, ele tinha log componente SSL até aqui ia dar certo. Mas aí como teve o espaço, depois outro espaço e foi indo, por isso eu criei só para mostrar para vocês o ou aqui. Então, se tem vez se tiver para o mesmo campo formatos diferentes, você vem aqui na expressão regular que você criou e faz um ou. Então, se for esse ou esse, ele vai capturar os dados. Então, esse foi um exemplo igual do Search CIP que eu falei. Tem vezes você escreve literal, tem vezes não. Então, é muito importante você ir adequando para ficar. Eu poderia vir aqui e criar um outro desse aqui rapidamente aqui, só que dessa forma, poderia, daria certo, daria, só que seria duplicidade de linhas, não precisaria uma coisa que eu já tinha criado. Então, é sempre legal usar a expressão ou aí, eu deixei especialmente para mostrar isso para vocês. Então é isso aí, né, pessoal? Eu acredito aí que foi uma boa aula aí, deu para aprender bastante usando logs diferente da primeira aula que eu mostrei que eram logs fake que eu criei, né, do Ebenezer Solution. Agora uns logs mais reais do dia a dia, né? Como a gente usa Kaspersky, usa Sophos, usa Checkpoint, pfSense, entre etc, etc, tipos de vendors aí, cada um tem seu log. O que tá aqui para Sophos não necessariamente tem que usar para Sophos, você pode usar para diversos itens. Então, peço aí que comente, compartilhe, não deixa de deixar o recadinho aí, porque isso é importante, isso nos dá ânimo, né, para continuar aí trazendo conteúdo para vocês. E espero que tenham gostado. E na próxima aula, não acaba por aqui essa aula do Sophos, a gente vai fazer as rules. Como é uma aula muito grande, não dá para fazer tudo, senão vai ficar muitas horas aí. Então, o próximo vídeo vai ser dedicado só para fazer as regras de Sophos, para que venha ser alertado, porque isso daqui eu só fiz o decoder até agora das informações. Não tem a fase 3 aqui. A fase 3 faz quando você cria as rules. Então, a próxima aula a gente vai fazer a fase 3, porque quando você faz a fase 3, ele aparece aqui. Enquanto não dá match na fase 3, não vai aparecer aqui para você nenhum alerta, por mais que tenha decodificador. Então, aqui é a primeira e a segunda fase, que é a análise do primeiro log, depois separação dos logs dos dados, a extração, né, dos dados que vem dos logs, e a próxima a gente vai colocar inteligência. Se acontecer tal coisa, gerar alerta tal, tá bom? Então,
Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço e fiquem com Deus.